Então, o capítulo 15 é o capítulo no qual nós encontramos a ovelha perdida, a dracma perdida e também o filho perdido. E é o texto que nós vamos ler na noite de hoje, um texto por demais conhecido de todos os irmãos, mas sempre Deus fala coisas especiais ao nosso coração, apesar de serem textos muito conhecidos. Eu costumo dizer que a Bíblia não é apenas uma fonte de riqueza espiritual, que por certo é aquilo que a gente mais busca, né? É ali que nós encontramos a orientação bíblica, a revelação de Deus para a salvação, nós encontramos instrução para a nossa vida, isso é maravilhoso. Mas a Bíblia também é, irmãos, não dá para negar, uma fonte enorme de conhecimento também intelectual, como nós aprendemos com a Bíblia Sagrada. Muita coisa. A gente é enriquecido pela Bíblia Sagrada. E eu queria ler com vocês o texto. Eu vou apenas ler o primeiro versículo, versículo 11. Depois nós iremos ler os demais versículos e vamos explicando passo a passo. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 11, do capítulo 15 de Lucas, a famosa parábola do filho pródigo. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer pela tua palavra e te pedir que o Senhor agora venha falar ao nosso coração, venha nos instruir, Pai, porque queremos ouvir tua voz, queremos aprender um pouco mais da tua instrução. É assim que nós te oramos, de forma agradecida, porque o fazemos em um nome santo de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, inicialmente eu diria a vocês que a parábola do filho pródigo, esse título aqui, a parábola do filho pródigo, esse título não está no texto bíblico de verdade. Aqui é um subtítulo que a Sociedade Bíblica do Brasil colocou na Bíblia para facilitar a compreensão e a divisão do texto. Mas não está realmente na Bíblia, nos textos, nos manuscritos mais antigos que nós temos, não encontraríamos a expressão a parábola do filho pródigo. Tem pessoas, inclusive, que dizem que o melhor título para essa parábola seria a parábola do pai que tem 2 filhos. Ainda existem aqueles, como, por exemplo, Timothy Keller, escreveu um livro belíssimo a respeito do filho pródigo, que ele fala que quem é pródigo não é o filho. Quem é pródigo é o pai da parábola. O pai da parábola, ele é pródigo e representa o nosso Deus. O pai da parábola, ele é pródigo em amor. Ele ama demasiadamente, ele ama abundantemente, ele ama insistentemente. Não desiste de amar, apesar dos filhos que ele possui. Então, o texto começa a nos dizer que certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Ou seja, quando o filho pede ao pai que conceda a ele parte da herança que seria sua por direito, é como se, na verdade, ele estivesse dizendo mais ou menos assim: pai, vai morrer não? Pai, vai continuar vivendo? Eu estou querendo que o senhor morra porque eu quero gozar daquilo que eu tenho por direito. Eu quero viver a minha vida, eu quero gerir a minha vida, eu quero ter as minhas coisas. Então, seria uma grande falha pedir antecipadamente, requerer antecipadamente a herança. Então, seria uma expressão de não muito amor pelo pai. É o que nós vemos aqui. E o texto fala que o mais moço disse ao pai que ele desse a ele a parte que lhe cabia. Então, é isso que o texto fala. E o pai realmente fez. E ele lhes repartiu os haveres. E o texto diz mais: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. 2 coisas importantes aqui. A primeira delas é que o filho mais velho,
ele é o primogênito, o primeiro filho, ele teria direito a, na verdade, 2 porções dessa herança. 1/3 ficaria com o filho mais novo e 2/3 com o filho mais velho. Então, era assim que a coisa funcionava naquela época. Mas o texto nos fala que ele vai para uma terra distante, longe das vistas do seu pai, e ali ele vive dissolutamente, é o que o texto nos fala, e um tipo de vida que, pelo que a gente entende pelo texto, não era um tipo de vida agradável ao pai, e ali ele dissipa tudo o que ele havia recebido. É o que o texto nos conta aqui. E talvez muitos não saibam, quando eu pego esse texto, eu vejo que em várias oportunidades as pessoas não sabem a respeito disso. A expressão filho pródigo significa aquele filho que é gastador, esbanjador, perdulário. Então, é uma pessoa que tem quase que poderia dizer, uma patologia, porque existe a patologia do pródigo, é aquele que, em dados momentos, pega o que tem, pega o cartão de crédito que tem na conta bancária e gasta tudo e fica sem nada. Já ouvi falar de pessoas que são pródigas nesse sentido. E ele era assim, ele vai embora de casa e gasta, dissipa tudo o que ele possuía. Portanto, quando você ouvir a expressão pródigo, pensa em alguém que gastou tudo o que possuía, alguém que esbanjava, alguém que não era comedido com os seus recursos. E o texto prossegue a nos dizer ainda que depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então veja que ele vai para longe, ele se ausenta da casa paterna, ele gasta tudo o que ele havia recebido, desejando antecipadamente o que não era ainda o momento, não era a hora. E o que acontece? Para piorar a situação, a terra para onde ele vai começa a passar por grandes dificuldades. Então, o texto fala para nós que veio fome àquela região. E, com isso, sua situação ficou ainda pior, ainda mais difícil. E então ele se foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. A parábola que Jesus conta é uma parábola em que um judeu, versículo de número 15, ele agora, por necessidade, ele não encontra uma outra solução a não ser a cuidar dos porcos de um habitante daquela região para a qual ele foi. E aí, é interessante dizer para você, talvez você não saiba, mas o porco, dentro das leis dietéticas, dentro da religião judaica, era considerado um animal impuro. Então, o judeu não poderia comer a carne de um porco, se alimentar do porco, e também, obviamente, não deveria cuidar de porcos. Mas quando Jesus conta essa história, Jesus quer mostrar a que nível desceu essa pessoa. Como aquilo que é mais caro, mais precioso, dentro das nossas concepções religiosas, nossos valores mais íntimos, mais caros, tudo isso foi sendo flexibilizado por conta do seu afastamento da casa do pai, por ele querer viver uma vida independente, ditar os rumos, o norte da sua própria história. Então, ele se vê obrigado a cuidar de porcos. E, aplicando esse texto aqui, não são raros os casos em que nós encontramos pessoas que uma vez viveram na casa do pai, viveram na igreja, na comunidade da fé, e se ausentaram, foram embora, foram viver a vida do jeito que bem queriam. E essas pessoas viveram, de fato, situações muito feias, muito tristes. Eu mesmo pude presenciar alguns casos. Eu acompanhei algumas histórias muito tristes que eu nem gostaria de ilustrar neste momento. E ali desejava, versículo 16, e ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, ele começa a desejar a comida dos porcos.
A degradação foi tão grande que ele deseja comer uma espécie de vagem que as pessoas comumente não se alimentavam dessa vagem, exceto em períodos de extrema pobreza. Mas, de um modo geral, ninguém comia alfarrobas. Mas o texto fala para nós que ele desejava fazer isso porque ninguém lhe dava nada. Então, veja o quadro em que ele se encontrava. E longe dos seus agora, nem mesmo podia contar ele com a benevolência, com o carinho, com o amor, com o altruísmo de alguma pessoa que o conhecesse. Ele estava longe de casa e ninguém lhe dava nada. Um total estado de penúria. E, obviamente, Jesus, quando conta essa história, ele quer mostrar, ele quer exemplificar o estado de todo aquele que ainda não teve o encontro com Deus, com Jesus Cristo, com ele mesmo. Né? E hoje de manhã eu falava que nós temos uma grande diferença entre nós e aqueles que ainda não são crentes. Nós somos pecadores, diria eu, pecadores achados, pecadores que foram encontrados pelo amor de Deus, por essa graça, por esse amor tão intenso que Deus tem por nós. Mas aqueles que ainda não receberam um novo coração, não tiveram encontro com Deus ainda, essas pessoas são chamadas de pecadores perdidos. Nós, pecadores achados, e eles, pecadores perdidos. Isso é importante para que nenhum de nós se arrogue, nenhum de nós se ache melhor do que ninguém. Nós também somos pecadores. E hoje, se somos contados entre os eleitos, é porque Deus nos amou de maneira muito grande, com uma grande profusão de sentimento por nós. E o texto prossegue dizendo assim: então, caindo em si. Veja que essa expressão é muito interessante, queridos, porque a ideia que nos traz é que aquele que vive sem compreender a realidade espiritual, aquele que vive longe da companhia, da presença do Pai, ele, na verdade, está fora de si. Viver nesse mundo sem ter Jesus Cristo no coração, habitando em nós, o Espírito Santo em nós aqui, meus irmãos, é estar realmente fora de si. Um mundo com tantos desafios, com tantas loucuras, com tantas propostas, com tantas coisas estranhas que cada vez mais se aceleram. Mas, meus irmãos, algo muito triste. É uma vida de alguém que não caiu em si ainda. E o texto fala, então caindo em si. Depois de tudo que aconteceu com esse filho mais novo que foi embora de casa, o texto nos fala que finalmente ele caiu em si. E aqui, a expressão que aparece é a expressão metanoia. Parece que esse rapaz, esse jovem, ele estava indo em uma direção e ia cada vez mais em direção a um precipício. E quando ele chega bem perto do precipício, ou seja, quando ele chega no estágio mais degradante da humanidade, do ser humano, ele cai em si. É como se, de fato, Deus trabalhasse no coração dele, através do Espírito Santo, como já fez com muitos de nós, e aí ele deu meia volta. Ele veio na direção contrária, e agora ele vai buscar a direção da casa do Pai, ele vai buscar os braços do Pai. Então, ele caiu em si, diz o texto, e aí ele pensa o seguinte, ele reflete. Parece que agora ele volta ao bom senso que ele havia perdido. Em meio às paixões, em meio às buscas, em meio à busca pelo prazer, o hedonismo, agora ele cai em si. E o texto fala para nós, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Parece que agora, ao cair em si, ele reconhece finalmente que até mesmo os trabalhadores de seu pai estavam vivendo uma vida mais digna do que a vida que ele estava vivendo. E ele, numa situação de total penúria, de sofrimento, de desolação, inclusive tendo que cuidar de porcos.
animais considerados imundos para os judeus. E não somente isso, pleiteando até mesmo a comida que seria a comida desses animais, que dentro da religião judaica eles eram considerados impuros. E aí, meus irmãos amados e queridos, ele reconhece que ele poderia estar vivendo uma condição muito melhor na casa do Pai. Parece que é o processo de todo aquele que Deus já está trabalhando no coração. Mas Jesus Cristo quer nos mostrar com esta parábola algo muito especial que vai ficar mais evidente na sequência dos versículos. E aí ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu Pai, e lhe direi: pequei contra o céu e diante de ti. Ele prepara todo um discurso daquilo que ele falaria quando chegasse diante do Pai, diante de seu Pai. E o que eu acho interessante nessa história é que a alegria do pai é porque o seu filho foi recuperado com vida. E eu diria para você que a alegria que nós temos quando alguém que, por acaso, se afastou, quando alguém, ou até mesmo quando alguém chega na igreja, é uma alegria tremenda, porque é uma pessoa que está se reintegrando ao corpo de Cristo, é uma pessoa que está buscando agora viver a realidade da comunidade da fé. E o texto fala, então, que ele elabora tudo aquilo que ele iria falar, e ainda muito mais forte, ele diria: já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele reconhece a sua completa indignidade. E é justamente esse sentimento que deve haver em nós quando nos aproximamos de Deus, quando ouvimos sua palavra, quando o Espírito Santo toca em nós. Nós somos levados a um reconhecimento que não somos dignos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós estamos distanciados de Deus, nós somos indignos, não há nada de bom. Todas as nossas melhores obras estão contaminadas pelo pecado. Mas o texto fala que ele reconhece aqui: já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. É o que ele fala. Imagina a dor, a luta que essa pessoa enfrentou. E levantando-se foi para seu pai. Ele toma agora uma atitude, porque houve uma mudança de mente, ele caiu em si, e agora ele encontra força espiritual para voltar à casa paterna. Sem se importar com o que o pai iria falar para ele, sem se importar, talvez, pela necessidade de penúria do que poderia ser lançado em sua face, coisa que não vai acontecer, porque esse pai é profundamente amoroso e benévolo. O texto diz para nós assim, veja comigo: e levantando-se foi para o seu pai. Que coisa maravilhosa. Esse texto que nós já ouvimos tantas vezes, quando eu leio, quando eu prego, eu sempre me sinto profundamente sensibilizado. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. Existe um estudioso que ele entende, quando o texto fala, vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, que era como se o pai tivesse tamanha expectativa pelo retorno do filho, que o pai, a cada dia, a cada novo dia, ele olhasse lá longe no horizonte, na expectativa do filho estar retornando para o lar. Como se o pai nunca tivesse perdido a esperança no retorno, na recuperação desse filho amado. Esse texto também poderia ser lido e pregado, espero que muitas pessoas o assistam. Pessoas, por exemplo, que lutam com a tristeza de ver seus filhos longe da igreja e que anseiam pelo retorno. Outros que anseiam pela conversão dos filhos, porque se preocupam e os anos passam e não veem seus filhos se convertendo. Mas o texto fala que o pai o viu ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele. Ou seja, o sentimento não foi um sentimento de julgamento, mas foi um sentimento de compaixão, de misericórdia, de amor. É assim
que o pai agiu em relação ao filho que lhe causara tantos desgostos. E o texto fala que ele correu. E você sabe tão bem quanto eu, você deve lembrar da passagem de Zaqueu também, que correr não era algo natural para uma pessoa de certa posição e também já de alguma idade. E ele corre. E correr com um vestido não era algo muito fácil. Imagina uma pessoa com uma vestimenta longa tendo que correr, e já com uma certa idade. Não era comum, não era habitual, mas diz que ele corre, expressando aqui, e olha que esse pai é justamente uma figura do próprio Deus, revelado na pessoa de Jesus Cristo. Essa expressão, palavra a palavra, demonstra o afã, o desejo, a busca intensa do pai em relação ao filho. A expectativa do retorno. E agora que ele o vislumbra ao longe, ele vai ao encontro do filho correndo. Ele não espera o filho vir até ele. Ele vai ao encontro do filho. E que coisa boa, meus irmãos, é que o nosso Deus, ele veio ao nosso encontro. Nós estávamos impossibilitados de ir até ele. Nós estávamos mortos, cegos e nus, completamente impedidos, sem poder fazer nada por nós mesmos. Mas o nosso Deus, o nosso Pai, o Pai Celestial, ele vem e ele veio ao nosso encontro. Essa expressão é uma expressão que denota o afã, o desejo do reencontro, da recuperação. Que coisa linda, irmãos. E eu fico pensando nessa cena, o filho voltando, bem longe, ainda bem distante. E eu digo para você, nós que somos pais, somos capazes de olhar bem lá distante ainda, e pelo jeito de andar, reconhecer quando é o nosso filho que está vindo. A gente consegue perceber que é ele, é o jeito de andar, é a maneira de balançar as mãos, é o tipo de postura, a gente sabe que é ele. E ele correndo, o abraçou e o beijou. Então ele corre, o abraça, sinal de afeto, de acolhimento, de reintegração, de felicidade, de contentamento. Ele o abraça e o beija. Eu digo para você uma coisa. Beijar é um dos símbolos, uma das demonstrações mais afetuosas. Talvez nós aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, nós nos beijamos muito, é próprio da nossa cultura, da nossa realidade. Mas existem lugares que quando você dá um beijo em alguém, é porque verdadeiramente aquela pessoa goza de algum privilégio para com a sua pessoa. É alguma pessoa mais íntima, do círculo íntimo de amigos e parentes. E aqui o texto fala que o pai, como também era bem próprio na cultura hebraica, ele abraça o filho e o beija. Sinal de amor, sinal de afeto, sinal de reconciliação. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. É interessante que todo pecado, primeiramente, é um pecado contra o céu, é um pecado contra Deus. Antes de ser um pecado cometido com ou contra o outro, o pecado é, acima de tudo, um pecado contra Deus. E ele reconhece isso, ele diz: veja comigo, olha só, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa. Imagine você, alguém que perdeu tudo que possuía, alguém que foi para uma terra distante, alguém que se prostituiu, alguns chegam a usar essa expressão, viveu vida dissoluta, fez o que não devia, fez aquilo que não aprendera em casa. Essa pessoa viveu o que viveu e agora retorna, vindo de uma pobreza extrema. O que ele faz? O pai, obviamente, percebe que as suas roupas não eram mais roupas, elas eram farrapos. Não farrapos apenas de tecidos, mas também a sua própria alma estava em farrapos. E o pai lhe concede uma roupa nova. E o texto nos diz assim, olha comigo, veja comigo, versículo de número 22. Trazei depressa a melhor roupa. O pai queria vesti-lo logo,
dar a ele distinção em relação aos servos, aos escravos. Traz a melhor roupa. E é importante que a gente saiba que essa passagem do capítulo 15, tanto a ovelha perdida, a dracma perdida e agora o filho perdido, nós encontramos uma ênfase nessa ação de Deus para cobrir o nosso pecado, para trazer a nós vida nova, trazer roupa nova, aquilo que nós devemos vestir e que nós propriamente não conseguiríamos jamais ofertar a nós mesmos. E o texto mais, vestiu, isso com urgência, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Duas coisas importantes que você sabe, mas eu reitero aqui. A primeira delas, o anel. Anel, símbolo de autoridade. Aquele que é filho, ele tem autoridade na casa do pai. Anel que também simboliza a aliança, o reatamento de uma aliança que fora fraturada. Mas uma coisa é importante dizer: o filho, mesmo errado, mesmo tendo pecado, mesmo tendo falhado, ele não deixa de ser filho. O filho continua sendo filho, mesmo trazendo dissabores ao pai. Mesmo trazendo dissabor ao pai, o filho continua sendo filho. Quantos filhos trazem tantos dissabores aos pais? Sofrimentos e dor. Mas os pais continuam a amá-los, apesar das dores, apesar das lutas e dos sofrimentos, das noites mal dormidas, mas ainda assim os pais continuam a amar a seus filhos e nutrem esperança, expectativas que os filhos cresçam, se desenvolvam e se encaminhem bem pela vida. E o texto fala ainda, depois do anel no dedo, colocou sandália nos pés. Uma distinção em relação aos escravos que não utilizavam sandálias. Era assim que acontecia, quase que na totalidade dos casos. Mas aqui não. Aqui o filho é filho, não deixou de ser filho, ele não é servo. Então, sandália nos pés. E é isso que acontece. E também no versículo 23, o versículo vai dizer: trazei também, matai o novilho cevado. O novilho cevado era aquele animal preparado para um momento especial de casamento, de festa, uma grande celebração. E ele era nutrido, engordado, com os melhores grãos, com o melhor do pasto, para que a sua carne fosse macia, para que a sua carne fosse suculenta. Não era qualquer animal, era um animal especial para ocasiões também igualmente importantes. E o texto fala: trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos. E quando a palavra fala comamos e regozijemos, dá a ideia de um banquete, de uma celebração, de alegria, de festividade, de exultação. Regozijemos-nos, tenhamos prazer, alegria, porque esse meu filho estava longe e agora foi encontrado. Ele voltou para casa. E Jesus quer mostrar aqui algo muito importante que vai se evidenciar nos últimos versículos, nos versículos derradeiros. O que ele quer mostrar para nós? Que, infelizmente, os religiosos da época dele, do primeiro século, os fariseus e outros religiosos, não conseguiam se alegrar com a conversão daqueles que eram párias da sociedade, aqueles que tinham vida complicada, com os publicanos, que eram coletores de impostos, com aqueles que tinham uma vida dúbia, com as meretrizes que se convertiam a Cristo e passavam a segui-lo. Nada disso agradava aos fariseus, porque os fariseus e demais religiosos, eles julgavam aqueles que deveriam ser salvos e não. Eles achavam que eram detentores, eles se achavam, como dizem hoje, os detentores, aqueles que poderiam precisar, quem poderia ser salvo e quem não poderia ser salvo. É aquele tipo de postura que diz que algumas pessoas são casos perdidos. E é tão maravilhoso perceber que para o pai da parábola, que é também o nosso Pai Celestial, não existem casos perdidos. O nosso Deus, ele é poderoso para salvar pessoas, ainda que estejam vivendo momentos
desastrosos, de penúria, de sofrimento existencial, ainda que estejam enxafurdadas no pecado, ainda assim, Deus tem poder de salvar a essas pessoas. É o Pai amoroso que busca intensamente a seus filhos. E eu quero te dizer isso nesta noite, eu sei que você já é crente, a maioria de nós aqui, né, nós somos quase na totalidade evangélicos, eu acho que todos já são cristãos, mas eu diria para você o seguinte, essa parábola ela expressa o grande amor com o qual Deus nos amou e nos ama. A intensidade, a estabilidade desse Deus que ama de uma forma tão grandiosa. E aí, para a gente caminhar para o final, ele diz assim, versículo 24, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Então, a alegria agora não poderia ser somente a alegria dele. Ele convida outras pessoas para participarem da celebração, porque ele está muito feliz com a recuperação de seu filho. E é curioso dizer, e ao mesmo tempo é triste, quando nós não temos pessoas que se alegrem conosco nos aniversários, nas celebrações, nas festividades, nas núpcias. É muito triste quando isso acontece. Mas o texto fala que pessoas vieram, pessoas se regozijaram também, e comeram também, e participaram daquele momento tão importante para o Pai. Versículo 25, agora, a partir do verso 25, nós veremos um outro personagem na história, que é justamente o filho que ficou em casa, o filho que nunca deixou de estar perto do pai. O texto diz, ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Irmãos, que dureza de coração, que rudeza desse irmão, que falta de sensibilidade de coração. Que pessoa é essa que, vendo a festa, vendo a alegria, também não se sente alegre com a festa? Irmãos, quando a gente percebe que a música, que a alegria, que a dança, a gente sabe que são momentos especiais. Claro, existem outras festas, mas quando nós pensamos em festas de pessoas sensatas, ordeiras, equilibradas, nós sabemos que alguma coisa boa aconteceu e a família e os amigos estão celebrando. Mas o judeu, o fariseu, no caso, o religioso e os sacerdotes, eles não conseguiam, na sua maioria, se alegrar com a salvação de um perdido. Então, é para eles que Jesus está falando aqui. E o texto diz que o filho mais velho voltou e ouviu a música, ele ouviu as músicas, ele ouviu as danças, ele ouviu tudo aquilo. Mas chamou um dos criados, que se informaram e perguntou-lhe o que era aquilo. Ele quis se informar e perguntou, o que está acontecendo? Que festa é essa? Como assim? Ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Irmãos, pode ser o nosso maior inimigo, alguém que não gosta de nós. Quando chega a notícia que alguém assim, que não gosta de nós, sabidamente adversária, alguém que não torce por nós, que alguém recuperou a saúde, que alguém está vivendo bem, só uma pessoa insana não vai ficar feliz. E aqui o texto fala que o pai fez tudo isso por um motivo. E qual foi o motivo? Porque recuperou o filho com saúde. O filho não morreu e o filho estava com saúde. Depois de ter vivido tantas coisas horrorosas. Pensa em pleno século XXI, numa cidade como Rio de Janeiro, alguém vivendo uma vida dissoluta, longe da casa paterna, e essa pessoa vivendo uma vida completamente desregrada, vivendo em orgias, bebedices, usando talvez até mesmo drogas, se valendo de prostituição para encontrar felicidade, onde não vai se encontrar felicidade, nós sabemos, e essa pessoa volta para casa. A gente tem que ficar feliz, a gente tem que agradecer, a gente tem que celebrar, porque aquela pessoa voltou ao raciocínio normal
e agora vai ter uma nova oportunidade de reescrever a sua história. E o texto diz, então, que ele se indignou e não queria entrar. É aquele tipo de pessoa que não aceita que o diferente se converta. É aquele tipo de pessoa que parece que tem ciúme daquele que pecou, quando, na verdade, deveria ter dó, deveria ter compaixão, deveria orar por aquele que pecou para que ele pudesse refazer a sua história. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Veja que o pai, ele não desistiu do filho que ficou em casa, não foi indiferente ao sentimento que ele poderia estar nutrido no coração, e ele tenta conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Veja uma coisa importante aqui. A relação dele não era uma relação filial. O pai não era seu pai. O pai era um patrão. Era assim que ele se relacionava com o pai. Por isso ele diz aqui, há tantos anos que te sirvo. Veja comigo. E ainda para reforçar a ideia, sem jamais transgredir uma ordem tua. Eu não estou negando a validade, o valor, a importância de se obedecer e de se servir também ao Pai. Mas o que o texto quer mostrar com essa narrativa aqui, com esta parábola, é que, na verdade, a relação que ele tinha era uma relação legalista com o próprio Pai. E esse filho que ficou em casa é a figura do religioso judeu, dos fariseus e dos demais, que se relacionavam com a obediência. Para eles, aquilo que trazia a segurança de ser aceito por Jeová, ou pelo Todo-Poderoso, pelo Deus Criador dos céus e da terra, residia no fato de não estar falhando nenhum ponto sequer. E aí eu digo para você, será que alguém já conseguiu não falhar em um ponto sequer da lei? Claro que não. E o que Jesus quer mostrar com esta passagem é que é a nossa relação com Ele que desencadeia de forma possível e real a nossa obediência a Deus, ao Senhor, aos seus preceitos. E aí o texto diz assim, veja comigo, jamais transgredir uma ordem tua, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Ou seja, ele está requerendo do pai, que o pai não havia feito nada por ele, e ele se acha merecedor de alguma coisa. E esse é o grande equívoco dos nossos irmãos romanistas, dos nossos irmãos católicos. Alguns nem chamariam de irmãos por conta de tantas coisas que envolvem as doutrinas católicas. Mas eu diria para você aqui uma coisa muito importante. Eles entendem a salvação como algo obtido não só pela graça, mas também pelas obras. E aqui o texto nos mostra com muita clareza que esse filho que ficou em casa era um filho que se relacionava com o pai dessa forma. Ele achava que possuía méritos, que ele era merecedor, que o pai procedesse com generosidade para com ele, que o pai fizesse algo e que o pai nunca havia feito até então. Então, Jesus aqui denuncia o equívoco dos religiosos. Isso nos leva também a refletir e ter um cuidado de não agirmos como os religiosos da época de Jesus. Vindo, porém, esse teu irmão que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então, ele está indignado, porque ele sabia que aqueles animais, no caso o novilho cevado ali, ele estava sendo reservado para um momento muito especial, e não para qualquer momento. E aqui, ele fica muito chateado, indignado com o que o pai havia feito. Então, os versículos 31 e 32. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Meus irmãos,
Obviamente, todo aquele que é pai, que teve esse privilégio da paternidade, quando nossos filhos crescem e eles passam a usar as peças que são nossas, a gente não fica chateado demais, não fica entristecido, aborrecido. A gente fica feliz, porque é um sinal de que eles se desenvolveram, que eles cresceram e que agora estão usando as peças que são nossas. Quando isso acontece, é motivo de alegria. Quando um filho coloca a blusa que é do pai, é sinal de muito prazer e felicidade, porque Deus permitiu, Deus trouxe aquele filho até o presente momento, a idade adulta. E aí o texto diz, tudo que é meu é teu. Ou seja, numa relação de paternidade, não é uma relação legalista. É uma relação completamente diferente. Tudo estava disponível. A fartura da casa, a beleza da casa, o amor com o pai, a orientação paterna. E talvez uma das coisas que nós que já perdemos o nosso pai, que a gente sinta, seja a impossibilidade de estar com o pai no interior da casa, de poder, diante do pai, tirar nossas dúvidas, pedir orientação nos momentos mais emblemáticos da nossa existência. Porque quem transmite a nós maior confiança do que um pai? Quem deseja mais o nosso bem do que um pai? E aqui o texto mostra justamente isso. Que ele estava em casa, que ele estava entre pessoas queridas, estava com aquele pai amoroso, mas ele não conseguia perceber a beleza de tudo aquilo que acontecia. E perdia tempo e apequenava a relação com o pai, tendo uma relação não com o pai como pai, mas tendo um pai como um patrão, um pai como alguém que manda e dá ordens apenas. Ele não via a alegria e a felicidade. Da mesma forma, o filho mais novo também não conseguiu contemplar como era bom viver em casa, como era bom poder ter a companhia do pai e poder gozar do seu amor e do seu afeto. E assim também acontece com muita gente que se extravia. Em dado momento, acorda para a realidade que precisa retornar para a casa paterna, porque a vida fora da casa paterna, a vida longe do pai não é vida. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu filho, ou esse teu irmão, melhor dizendo, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Perder a capacidade de se alegrar com a conversão de alguém, com o retorno de alguém para a casa paterna, perder a sensibilidade de observar que Jesus hoje ainda transforma vidas, que o Pai hoje ainda convida pecadores para vir a Ele, e não se ficar contente, não se alegrar, é perder a essência, a beleza, o entendimento do que é a nossa fé. É por isso que nós temos que dizer, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Que a vida do céu seja vivida na terra. Que nós tenhamos esses sentimentos mais valorosos, emoções santas, sensibilidade aguçada, para perceber espiritualmente aquilo que Deus está realizando em nossos dias. Vamos orar neste momento. Senhor Deus e Pai Celestial, nós queremos te agradecer